uma prática minha, né, e de outras pessoas que estão ali, né, e é bom a gente ir ampliando, né, os canais, né, ou seja, a gente entrando agora num webinar desses, às vezes a gente escreve um artigo aqui, né, faz um outro webinar lá, então essa a dinâmica mesmo de aprendizagem. Com certeza. Exatamente. E eu acho que é um ciclo natural, né, porque quando a gente aprende, se a gente não passar o conhecimento para frente, a gente vai esquecer, né? Então, acho Exatamente. que é um ciclo natural e quando você compartilha, você pode até multiplicar, né? Porque aí a pessoa vai passando para frente, e aí o ciclo ali do conhecimento é contínuo, né? Exato, exatamente. Acho bem legal. Pois é, então assim, minha carreira especificamente, né, eu trabalho com TI já há um bocado de tempo, né? Eu sou programador, digamos assim, seja lá que nome for, né, um nome bem júnior, digamos assim. Eu era com 14 anos comecei a trabalhar é uma palavra muito forte, né, mas brincar um pouquinho em programação, isso em 1986, 87, usando lá o MSX, né, acho que ninguém conhece, que são os eu não mais conheço, não. Então, essa é uma vivência que eu sempre curti muito, de programar, né? Legal. E aí, por conta disso, as minhas opções de aprendizagem e de carreira acabaram entrando muito nisso, né? Eu fui programador em diversos tipos de indústria, né? De telecomunicações, de concessionárias de veículos. Sério? Caramba. Oi? Foi. Caramba, que legal. Foi em 1995, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia sistemas para veículos. Provavelmente, se você comprar um carro na Fiat, deve usar um sistema em que eu trabalhei há algumas eras paleológicas anteriores, né? Show. E aí também trabalhei muito em sistemas para bancos. Esse foi onde a área que eu mais atuei, né? Então, o sistema de pagamentos brasileiro, por exemplo, de alguns bancos, inclusive bancos grandes, eu participei, sistemas de tesouraria, sistemas de administração de financeiras, né? Então, era minha ênfase. Trabalhei também para hospitais, até que eu passei em concursos e fui para o Tesouro Nacional. E aí, quando eu cheguei no Tesouro Nacional, passei algum tempo sem programar, que para mim depois eu percebi que foi uma perda de tempo, que eu devia ter continuado programando. Fui mais para a área de governança, de TI. Fiquei alguns 10, 12 anos nessa área de governança de TI. E aí foi que eu fui para a área de estatísticas, né, estatísticas fiscais. Mas entenda, estatística fiscal é uma coisa mais simples, são indicadores econômicos e tal, mas foi aí onde eu fui apresentado ao danado do R, né? E aí que onde eu me... Paixão à primeira vista. Exatamente. E foi muito legal, porque eu tive contato novamente com uma linguagem de programação muito próxima ao que eu usava lá no final da década de 80, no início da década de 90, que era com aplicações para matemática, para engenharia. Cara, eu acho que chega a ser um choque, né? Quando a gente já aprendeu outra linguagem, tipo Java e tal, quando chega no R ou no Python, cara, tu fala assim, caraca, por que a minha vida era tão difícil? Pois é, exatamente. É isso mesmo, assim. Inclusive, eu estava vendo hoje um outro webinar que eu fiz com o pessoal da Impulso, não sei se você conhece esse pessoal, o pessoal de Salvador. Acho que já ouvi falar, sim. Pois é, em que eu estava contando mais ou menos essa mesma trajetória e é mais ou menos isso mesmo, que eu falei lá, exatamente isso. A gente sai de uma linguagem orientada a objeto, onde, assim, tem as suas lógicas, tem seus porquês, né? Mas você tem que se preocupar com dezenas, centenas de coisas. Declarar variável, né? Exatamente, tal. E aí, de repente, você está lá de novo, com o prompt ali na sua frente, e você vai escrevendo as coisas, o resultado já vai aparecendo.
E aí é onde volta a minhas origens, né? Que eu trabalhava de novo, a palavra forte, mas quando era estudante, né, de telecomunicações e de engenharia elétrica, eu não concluí engenharia elétrica, eu concluí administração, mas fui estudante de engenharia elétrica. A gente utilizava muito para fazer cálculos, né? E aí de repente estava lá com aquela mesma facilidade que tinha lá naquela época, né? Um approach principalmente da álgebra linear, né? Que o R tem um approach muito massa, né? De álgebra linear, que eu já me esqueci grande parte, que eu estudei isso em Normal. 1992 e assim, muitas das aulas eram depois de algumas farras de juvenis. E lá em engenharia elétrica tu fazia IoT e nem se chamava IoT, né? Pois é. Então, era uma outra dinâmica, né? Então, e aí sim, aí quando a gente recupera essa possibilidade de trabalhar com R, e aí eu volto a me apaixonar de novo pela programação. E agora, na verdade, eu acho até que precisa voltar um pouquinho algumas questões de algumas boas práticas de engenharia de software mais adiante, tentar modelar as coisas em pacotes e tal, mas assim, sem cair no exagero aí das linguagens orientadas a objeto mais hard, né? Então é isso aí, a minha trajetória. E sim, aí fui para essa área de estatísticas financeiras e no ano passado eu passei num processo seletivo e estou atuando num grupo técnico de comunicação estratégica e análise de dados, onde o nosso dia a dia é justamente trabalhar com ciência de dados, tá? E aí é tudo que se refere a ciência de dados, a gente está trabalhando nesse grupo aí, de ETL e a visualização de dados. É isso aí. Show de bola. Já vai partir para o compartilhamento aí? Bom, eu queria começar a compartilhar um pouco o que a gente faz lá no Tesouro Nacional, mais especificamente a parte de Shine, tá? Tem muita coisa que a gente faz, mas eu queria ficar mais na parte de Shine. Eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos diferentes de trabalhos que a gente faz lá no Tesouro Nacional, nesse nosso grupo, tá certo? Então, tem um trabalho que é mais de contar história, uma história pura, né? Sem interação de usuário, mas com muita informação de dados, né? É um storytelling baseado em dados, com muitos gráficos, mas sem interação. Então, nesse caso, o nosso campeão de audiência é esse carinha aqui, tá? Que empresas estatais, empresas estatais dos estados brasileiros, tá certo? Certo. Esse aqui é o nosso principal produto eu vou colocar aqui o link, depois quando eu terminar de compartilhar, eu publico lá no chat. Então, essa aqui é a história que mais foi vista, né? Conta quais são as estatais que são do domínio dos estados brasileiros, né? Tem ações que, por exemplo, essa aqui que deforma o mapa e mostra qual é o tamanho das estatais em cada uma das regiões e vai mostrando a quantidade de empresas por estado, né? Que legal. Em seguida tem outra animaçãozinha aqui que vai trocando aqui o tipo de empresa, assistência técnica, comunicações. Você fez naquele pacote Image GIF, alguma coisa assim ou não? Esse aqui é o GGN. Animate? Animate. Isso. Entendi. Exatamente. E aí vai mostrando as empresas para o setor e por aí vai, né? Ele tem uma abordagem econômica, de rentabilidade e bem legal. O resultado da empresa, né? E tal. Então esse é o nosso produto que mais teve visualizações em termos de storytelling, né? Ele é um pouco diferente do que a gente normalmente trabalha. Você observa aqui que já tem alguns elementos
de HTML mais sofisticado do que um Markdown, que normalmente é o que a gente trabalha, tá certo? Certo. E é um trabalho realmente bem caprichado, que esse aqui que puxou muito, né, grande parte do trabalho, principalmente essa parte de design, foi o seu xará, o Thiago Maranhão. Ah, é? É um cara muito bom nessa parte aí de visualização de dados, mas que outros colegas também participaram, principalmente na crítica econômica, né, das informações. Né? Então, nossa equipe, só para complementar, nossa equipe são 4 pessoas, eu, o Thiago, o Lucas e o Jordão, sendo que eu, o Thiago e o Lucas, a gente trabalha muito forte nessa parte de ciência de dados, cada um com as suas experiências anteriores, e o Jordão ele trabalha muito na parte de comunicação. Né? Então, nós 3 que quando trabalhamos, nós 4, né? Quando trabalhamos, a gente costuma ajudar um ao outro aí nessas expertises que cada um tem mais particularmente, certo? Então, esse é um produto em que se destaca por essa característica de ser storytelling puro, sem interação com o usuário. Mas também tem uma história muito bem contada e muito rica e bonita, né? E atraente, tá certo? Legal Tem demais. outras coisas que a gente trabalha aqui, essas animações, fomos nós que fizemos, né? Que mostra 3 indicadores importantes da condução fiscal brasileira, o resultado primário, a dívida pública, os gastos da União, tá certo? O GGMH, e esse aqui a gente, se você repara aqui, a gente tenta sincronizar, principalmente esses 2 caras aqui, que é o resultado primário e a dívida pública, que a gente percebe que quando ele começa a ficar num espaço deficitário, a dívida pública começa a aumentar. Então, tem algumas coisinhas bem interessantes que a gente faz aqui. Em termos de história, novamente, então, a outra categoria que a gente tem em termos de história é uma história em que a gente tem uma mistura de um texto de storytelling mais comum com interação. Então, a gente tem esse outro aqui, o Ressignificando o Resultado do Tesouro Nacional. Eu vou colocar aqui também, depois eu compartilho lá no chat, em que a gente mostra, a gente dá uma ideia do que é o Resultado do Tesouro Nacional, que é um relatório muito importante. Teve uma pergunta aqui no chat, perguntaram se foi feito tudo se foi feito em JavaScript, né? Foi feito tudo no R, né? Essa parte aqui foi feito no R, já aquele lá das estatais tem elementos de JavaScript, D3, mas os gráficos em si foram todos feitos no R. Os gráficos, toda a manipulação do dado para gerar o gráfico foi tudo feito em R. Show de bola. Beleza. Então, esse carinha aqui, no resultado do Tesouro Nacional, a gente quer fazer aqui um trabalho um pouco de educação fiscal, né? Aqui a gente está tentando mostrar algum vocabulário que é muito importante que as pessoas conheçam, porque, de uma certa forma, elas ditam muito da economia brasileira. Então, aparece, por exemplo, a questão do resultado primário, superávit primário, déficit primário, tá certo? E aí a gente vai mostrando com algumas interações, por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra o resultado primário, que é essa curvazinha aqui verde que está rondando aqui em torno do 0, tá certo? E aqui nós temos a receita líquida e a despesa total, que a diferença entre eles é que dá o resultado primário, tá certo? Então você pode dar zooms aqui e acompanhar essa trajetória. Então aqui já tem algumas interações maiores com o usuário, mas a maior tipo de interação mesmo é quando a gente, exatamente, quando a gente usa Shine. Aqui tem Shine, tá certo? Aqui você já vai aparecer aqui, ó, Library Shine, ok? Caramba, tá o código aí do Shine. O código está aqui, né? Essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Né? Então, todos os códigos, para você situar o que está acontecendo aqui, você pode clicar nesse carinha aqui, nesse botãozinho, Code Hide, e aparece o código que está por trás. Massa. Então, esse cara aqui é um Shine que está embutido dentro de um R Markdown. Tá certo? Esse é um Shine mais completo, com todas as características de Shine, inclusive algumas características bastante chatas, que é esse Shine App, se você dividir uma parte de User Interface, outra parte de Server e tal, né, que dá um
trabalhinho um pouco grande de se trabalhar, de se implementar, mas que também te dá muita independência. O que eu vou colocar no exemplo depois é uma forma mais prática de se trabalhar com dashboards, que é o Flex Dashboard, tá certo? Mas eu não consigo trabalhar com o Flex Dashboard a priori, pelo menos eu não consigo ver como é que a gente trabalha com o Flex Dashboard dentro de um esquema como esse, que mistura um texto corrido com um dashboard, tá? Então aqui, ó, a gente pode escolher rubricas que compõem o relatório do resultado do Tesouro Nacional. Esse que aparece aqui por default é a receita total, indexado pelo IPCA, ou seja, a gente tira o efeito da inflação, acumulado em 12 meses. Então, esse gráfico aqui é um gráfico comportado, né? Diria que ele é derivável em todos os pontos da curva, né? E ele por ser acumulado em 12 meses, ele tem essa característica, mas eu posso alterar, por exemplo, a ser mensal. Então, esse gráfico comportado, ele vira um gráfico bem nervoso. Tá vendo aqui, ó? Tá certo? E aí, a gente pode escolher outras rubricas, porque nesse caso aqui, o Shine permite que você identifique as entradas que você quer do seu gráfico. Então, aqui tem todas as rubricas de receita que compõem as receitas primárias do resultado primário. Então, tem uma receita aqui que é a imposto sobre a renda, tá certo? Beleza. E você observa, nesse ponto aqui de outubro de 2016, que ele é um ponto fora da curva anterior, tá certo? Ele é bem superior na série histórica, na série temporal, bem superior a tudo o que está acontecendo. Verdade. E aqui, uma das coisas que a gente faz com o Shine é justamente navegar, dar uma navegação por situação, né? Por contexto. Então, eu quero saber o contexto, né? Então, temos um contexto aqui de um gráfico e eu quero especificar esse contexto, que é outubro de 2016. Eu quero saber o que aconteceu em outubro de 2016. Então, eu vou clicar aqui e você vai ver que esse carinha aqui ficou em branco e agora está aparecendo outubro de 2016, tá certo? Caraca, puxou o relatório. Eu puxei o relatório de outubro de 2016. Pois é, isso é muito legal. E aí, esse relatório, olha quem estava fazendo parte desse relatório, era eu aqui. Ó. Eu trabalhava nessa coordenação nessa época, em outubro de 2016, e a gente vê a explicação do que aconteceu com aquela receita, tá certo? A receita de outubro foi fortemente influenciada pela arrecadação referente à repatriação de recursos, certo? Então, era grana que estava no exterior e teve uma facilidade para esses recursos virem para o Brasil, e quando vieram... Quando incorporaram, aí deu pico, né? Exatamente. Entendi. Ok? Caraca, muito maneiro, cara. Parabéns. Show de bola. Pois é, valeu, obrigado. Então, assim, essa é uma parte de interação muito que a gente bom. mistura o Markdown com o Shine, tá certo? E a gente faz outras experiências. E parece coisa simples, mas ali, aquele botãozinho ali que você apertou do indexado IPCA, você tirou a deflação. Você fez a deflação ali pelo IPCA, né? Então, exatamente. É uma conta que está ali por trás, né? Aquele botão tem é uma conta por trás. Né? É uma conta complexa ali por trás, né? É legal. E aí... aí a gente faz aqui, isso aqui já não é Markdown, isso aqui desculpa, isso aqui não é Shine, isso aqui a gente usa um pouco de Plotly, e aqui é Markdown de novo, que é a análise de sazonalidade, certo? E aqui, então, por exemplo, o que acontece todo mês de abril? Religiosamente, a gente paga imposto de renda, e olha só, a arrecadação de imposto de renda de pessoa física em abril se concentra historicamente nos meses. A arrecadação de imposto de renda de pessoa física se concentra historicamente no mês de abril. Então, esse carinha aqui é um outro Shine, né, que a gente pode até fazer download aqui, a gente clica aqui e faz o download. Né? O download é do que? Do gráfico? Dos dados. Aqui também a gente pode fazer o download. Certo? Então,
E esse cara aqui, esse input aqui, ele coordena várias possibilidades de exibição de sazonalidade. Essa aqui é uma, mas tem outros tipos de gráficos que mostram sazonalidades. Aquele era gráfico de coordenadas polares, esse é de gráfico de coordenadas cartesianas. De novo, ó, mês de abril aqui destacado. Claramente. E por aí vai. São 4 tipos Legal. de gráficos. E dá para ver claramente que é sazonalidade, né? Porque tem ali repetindo no mesmo, nos anos, né? Ao decorrer dos anos. O mesmo padrão, né? Exatamente. Beleza? E a gente tem até mesmo quiz, tal, né? Então, tudo isso aqui está implementado com Shine, tá certo? Então, qual é a característica dessa implementação aqui? A gente não tem aqui um Shine solto, tá? Ele é um Shine que está sendo guiado por uma narrativa, tá? É uma narrativa na maioria das vezes, é uma narrativa educativa, nesse caso, né? A gente está querendo passar alguns conceitos fiscais, muito embora que a gente já também faça algumas coisas mais avançadas, por exemplo, mapa de calor, de tendência, que já tem uma econometria de séries temporais já mais forte, mais avançadas, e a própria sazonalidade, você precisa conhecer alguns conceitos aí de econometria, né, para entender o que está por trás de sazonalidades. Então, a gente não tem aqui, nesse caso, aqui um Shine, um dashboard solto, né? Uma fábrica de filtros, né? Ele está dentro de uma narrativa maior, tá certo? Legal. A gente tem um pouco de Shine solto, né? Mas ele também tem uma função mais... ele tem um motivo para ele ser meio solto, né? Não foi possível acessar este site. Yes, Maria. Eu volto para ele mais adiante. Vamos avançando. Beleza. Aqui desse outro carinha aqui. Que esse aqui é um outro cara que está sendo também campeão de audiência da gente, que é o Análise SICONF a gente pega dados de despesa com educação dos municípios e identifica como é que isso pode ter alguma relação com o IDEB, tá certo? Isso aqui é uma experiência que a gente está fazendo. A gente aqui não tem a capacidade de fazer análises sobre políticas públicas de educação. Nenhum de nós é cientista que atua na área de educação. Então, isso que nós estamos fazendo aqui não é uma palavra final, tá? É uma experiência que a gente coloca principalmente para a gente estimular que as pessoas conheçam o SICONF, que é um banco de dados, que é um sistema que centraliza toda a contabilidade dos entes públicos do setor público brasileiro. Então, tem contabilidade de todos os estados, de quase todos os municípios e da União. Então, tem muita coisa aí que você pode pegar e fazer cruzamentos. Então, a gente fez uma experiência, a gente pegou esses dados do SICONF, pegou os dados do IDEB com as notas das escolas, pegou dados do censo escolar, das tabelas turmas e escola. E aí, com esses dados, a gente fez diversos joins, né? Left join para cá, inner join para lá, né? Teve um monte de tratamento de dados. E depois disso tudo, a gente rodou um machine learning, nesse caso, um machine learning de decision tree, para identificar que fatores levam a uma diferença de notas, tá certo? Então, o que aconteceu? Na hora que a gente rodou isso, o que mais destacou foi que o estado do Ceará, meu estado, a propósito, e o estado de São Paulo, são dois elementos que ajudam a identificar a nota que você vai tirar, que a escola vai tirar. Então, se você é uma escola de Ceará ou de São Paulo, é muito provável que a sua média vai ser maior que 4. Tá certo? Aí elas vão ficar em 2 clusters separados, né? Oi? É isso? É isso a ideia? Elas vão ficar em 2 clusters separados.
E, exatamente, eles ficariam em clusters separados, né? Mas o que chama mais atenção é o seguinte, né? Que, de fato, São Paulo como Ceará, eles... Se a gente pega aqui a divisão das médias, que foi mais ou menos isso que o Decision Tree achou, né? Se a gente pega 4 aqui como um eixo de comparação, tanto o Ceará como São Paulo, eles tiram nota maior que 4 na maioria das escolas, sendo que na hora que a gente avalia pelo eixo das despesas, o Ceará ele tem despesas, costuma ter despesas menores do que o estado de São Paulo, né? Então, essa é o primeiro achado que a gente fez no Machine Learning e a gente colocou aqui à disposição do público. Mas o número de escolas de São Paulo não é muito superior do Ceará, não? Sim, sim. Isso não causa uma certa distorção nesse tipo de análise? Porque aí você vai ter muitas escolas com... Você vai ter uma quantidade maior de escolas proporcionalmente, né, em relação ao Ceará, por exemplo, né? Mas isso não chegou a ser uma questão que foi que gerou um issue, né, para o Decision Tree, tanto que você vê que ambas as cidades, ambos os estados, né, eles têm o mesmo comportamento. Mesmo São Paulo tendo mais municípios, mais escolas, né, por consequência, do que o estado do Ceará, né, mesmo assim, o comportamento deles são semelhantes em termos de indicador do IDEB. Tá certo? Beleza. Você observa que todas as duas têm notas sempre superiores, a grande parte superior a 4. Tá certo? E aí, a gente dá a opção, aquela opção default, porque chama a atenção do próprio algoritmo, né? Do próprio Decision Tree. Eu estou brigando aqui com... Mas você pode alterar a opção default. Por exemplo, para ficar mais claro que Ceará e São Paulo estão no mesmo quadrante superior de notas, você pode substituir São Paulo aqui por Bahia. Tá certo? Então, o Shine aqui está fazendo essa diferença. Observe aqui, ó, que a Bahia tem um comportamento praticamente simétrico, né, ao do Ceará, nesse eixo aqui. Ó. Certo? E aí a gente coloca outras abas aqui, a aba de município, por exemplo, onde aparece o município Granja, que está selecionado aqui, Granja, e que aparece essas escolas aqui. E por que Granja aparece como default? Porque ela tem a escola com a maior média, que é essa escola aqui. Qual é essa escola? Essa Nossa Senhora Aparecida. E onde é que você vê? Vem aqui, ó. Escola, tá certo? Apesar de que ter duas escolas Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Tem essa e tem essa outra aqui, que eu não sei onde é que fica. Aí você pode escolher no município, você pode voltar para cá, escolher outro município. Escolher aqui Sobral, por exemplo, que é o segundo município que tem a nota melhor, que tem escola com melhor colocada, tá certo? Tá aqui, ó, esses pontos amarelos são Sobral, e esse pontinho aqui é a segunda escola com maior nota no IDEB. Essa aba, então, é análise por estado. Muito bom. E outra aba que a gente tem é análise por outras variáveis. De novo, aqui a gente utilizou-se do nosso amigo Decision Tree. Ele trouxe para a gente quais são as outras variáveis da tabela de escola que são relevantes para uma determinação do IDEB. E aparece aqui, quadro de esporte, biblioteca, banda larga e água pública. Na verdade, também tem internet, laboratório de escolas e laboratório de informática que compartilham mais ou menos esse mesmo gráfico. Tá? Então, essas são as opções default, mas você pode substituir por outras variáveis, tá certo? Eu vou substituir, por exemplo, biblioteca por alimentação, tá? Então, quando eu era criança, né, década de 80 e tal, eu morava em Sobral, que é a cidade que aparece lá com a segunda melhor nota de escola, e lá era seca e as crianças iam para a escola principalmente para ter alimentação. Então,
A alimentação é um fator importante para a educação, aparentemente. Então, na hora que a gente clica aqui em alimentação, a gente percebe que a alimentação é quase universal nas escolas brasileiras. Tem muito pouca escola que não tem alimentação. Então, é uma política pública que está aparentemente bem implementada, que é a de merenda escolar. Sim. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um dashboard, onde a gente faz aquelas filtrozinhos bonitinhos, mas tem um monte de explicação, né, sobre o que está sendo visto. A gente não terceiriza de cara a análise para o leitor, a gente já traz alguns achados e deixa o leitor, o usuário da informação, fazer outros achados que ele achar interessante, utilizando ali os filtros, tá certo? Sim. Então, os nossos dashboards, eles não são informações, gráficos bonitinhos, fofinhos, em que o usuário vai selecionando, ele não sabe nem o que está aparecendo ali na tela, ele não tem um contexto, tal. Então, a gente tem essa preocupação de fazer algumas análises iniciais, dar contextos, explicar, inclusive, algoritmos que a gente utiliza, mas deixa também o usuário fazer a exploração de dados. Então, acho que essa é uma das grandes sacadas dos nossos dashboards, né? Tem um dashboard que a gente fez que é um pouco diferente dessa ideia, que é, inclusive, que eu já fiz até um gráfico, um vídeo para vocês, que é esse BSPN interativo. Né? BSPN é verdade, fez lá no StatDados. Depois eu vou mandar para vocês lá o link. Esse carinha aqui, ele aqui não tem texto nenhum, é só realmente clique e tal, mas tem um motivo de ser dessa forma, que aqui a gente está trabalhando, oferecendo uma ferramenta, né, para contadores. Então, aqui não tem muito o objetivo de ser um dashboard comum, é uma ferramenta em que o cara vai lá e monta indicadores contábeis. Por exemplo, aqui eu estou criando um indicador que é a razão entre o ativo circulante e o ativo. E aqui eu tenho essa razão que é explicada aqui nesse quadro, que é explicada nesse gráfico. Tem análises verticais e horizontais. Nesse caso aqui são análise vertical, mas eu posso clicar aqui para análise horizontal, tá certo? Certo. Então, é uma outra dinâmica. Posso tirar da escala aqui a união, fazer um filtro. É uma dinâmica muito própria de contador. Então, a gente está oferecendo uma ferramenta para contador, tá certo? Por isso que ela não tem texto, ela não tem uma dinâmica muito em que a gente tem que explicar alguma coisa. Nós estamos oferecendo uma ferramenta para quem é da área, para quem é realmente do métier aí da contabilidade. Então, assim, Thiago, esse era o que eu queria mostrar para vocês nesse caso dos produtos que a gente faz e que envolve... Pô, sensacional, cara. Eu gostei demais. A gente vê aqui que a possibilidade que o Shine dá para a gente, né, de flexibilização dos parâmetros, de fazer cálculos complexos por trás, né, botar caixinhas, né, checkbox, né, e outras coisas muito legais, né, seleções múltiplas, né, pô, é uma ferramenta realmente, pô, gratuita, né, e sensacional, cara. Exatamente. E o trabalho de vocês aí, parabéns, que, pô, é sensacional. Massa, deve obrigado, ter dado Thiago. Um trabalho danado. Você pode ver isso através do source code aqui, né? Tudo esses shines no Flex Dashboard, né, eles estão todos no source code. Esse aqui e aquele outro lá do Siconf, ele está com o source code aqui por trás. Né? Se eu clicar aqui, ele aparece o source code. Legal, é bom que o pessoal pode ir vendo, né, e aprendendo, né, como é que são os paranauês, né? Exatamente. Só lembrando que aqui a gente já está com o dado trabalhado, né? Tem toda uma parte de ETL, às vezes alguns algoritmos que a gente roda em que a gente prefere não colocar no dashboard porque isso pode onerar o desempenho, tá certo? Então, alguns códigos não vão aparecer nesse source code. Aqui já vai aparecer muitas vezes. A gente utiliza muito
tática aqui de fazer loads de banco de dados. Ó. Então, esses bancos de dados aqui já foram tratados anteriormente. Cada loadzinho desse aqui significa um monte de ETL por trás, tá? Então, a gente faz um monte de ETL, gera os RDatas, os bancos de dados, e carrega aqui nas... Aí já são as tabelas bonitinhas, né? Para ser importada, né? Exatamente. E aí, vocês armazenam isso em que bancos? Oi? Isso aqui a gente não... Tudo que a gente trabalhou até aqui, a gente gerou CSVs, esses RDatas, né, que são arquivos comprimidos, né, de banco de dados, de tabelas, né, ou banco de dados, a gente pode pensar em banco de dados, que o R reconhece, tá? Mas a gente não está, nesse momento até agora, a gente não está fazendo conexão com bancos de dados mais robustos, porque a gente está conseguindo trabalhar bem dessa forma, né? Mesmo quando a gente trabalhou, por exemplo, com base de dados de, sei lá, 20 milhões de linhas, né? A gente até conectou com o Oracle, por exemplo, no caso, baixou o dado, né? E trabalhou com esse dado baixado em CSV, tá certo? Então a gente não está fazendo conexão nesses casos aqui, a gente não precisou até agora fazer conexão para esses casos que a gente trabalhou até agora, a gente não precisou fazer conexões em bancos de dados mais robustos. Mas caramba, a máquina aí é potente, né? Oi? A máquina de vocês aí é o quê? Aqui tá por trás disso, tem uma infraestrutura boa, cara. Tem uns caras de infraestrutura. Tem os caras de infraestrutura lá do Tesouro, que eu nem sei o que eles fazem, tá? Eles fazem umas mágicas, inclusive fica a dica aí, Thiago, para eventualmente vocês chamarem esses caras aí para explicar, tá? Eles vão explicar bem direitinho o que tá que eu mesmo não sei, tá? Tranquilo. O Fábio, a gente tem algumas perguntas aqui, ó. O Fábio falou, muito bacana os gráficos, é tudo feito em R, né? Uhum. O ETL, pode explicar se também é feito em R? É feito em R. Todos os ETLs são feitos em R. É tudo em R, galera. Exatamente. Deploy aí direto. A Gisele perguntou, esses bancos estão disponíveis na consulta download? Deployer, né? Que é bom pra caramba. Que a gente vê lá no curso de Deployer. A gente tá vendo agora lá com o banco Ordenado. Exatamente. Qual é a pergunta da Gisele? Ela perguntou se os bancos estão disponíveis para consulta download. Tá, boa, excelente pergunta. Por exemplo, esse carinha aqui tem esse íconezinho aqui, dados abertos, tá certo? Se você clicar aqui, ele vai navegar para essa página aqui, você clica aqui, dados abertos, e tem aqui, planilha BSPN, tá certo? Então, esse carinha aqui, isso aqui ele já navega para um repositório CCAN, tá bom? Todos os outros, menos esse carinha aqui, análise conf, esse carinha aqui ele ainda não está com o dado aberto dele, mas a ideia é que a gente coloque, tá certo? Mas a gente tem aqui o link aqui para o Cconf, que infelizmente ele não chega, ele não está nessa versão em dado aberto, porém, a boa notícia é que já existe a API de dados abertos do Cconf, tá certo? Legal. A gente não chegou a usar essa API. Você vê que essa notícia aqui é de 24 de setembro, é notícia nova. Foi 6 dias depois da gente ter liberado esse carinha aqui. Então, a gente não consumiu aquela API, mas a notícia boa que a gente tem a dar é que já tem API para o Cconf. Isso aí é fantástico, é maravilhoso. Legal. Muita gente queria isso. E o Fernando Barros perguntou aqui que ele olhou os dados do Cconf, buscou o estado de Minas, mas não encontrou quase nenhum município, é isso mesmo? Os municípios do Cconf? De Minas. Ou aqui mas aqui nessa aplicação? Ele falou busquei o estado de Minas, mas não encontrei quase nenhum município, é isso mesmo? Análise sobre o Cconf.
Não, é para ter muitos municípios, né? Você observa que a própria aqui nesse caso aqui que a gente faz, que aparecem as escolas dos municípios. Então, isso aqui não são municípios, são as escolas dos municípios. Você percebe que ele é bem povoado de escolas, né? É para ter bastantes municípios lá. Não vão ter todos os municípios no Siconf, mas é para ter. Seria interessante identificar exatamente qual foi a base de dados que ele pegou e vamos analisar isso direitinho, né? Qualquer coisa, Beleza. pode entrar em contato comigo que a gente investiga isso melhor. Tranquilo. O Tadeu perguntou como faz para disponibilizar depois na página web. Pois é, eu estou anotando aqui os links aqui. Beleza. A gente pode dar seguimento e fazer as perguntas depois também. Não tem problema não. Não, para mim tanto faz. Se quiser, a gente pode beleza. incluir aqui. Show. Se tiver mais perguntas, vamos lá. Acho que agora estudo sociologia e ideias de educação são muito interessantes. Beleza. Então vamos prosseguir então. Show de bola. Vamos prosseguir. Bom, o que eu queria prosseguir agora já é um pouquinho mais de mão na massa, hands-on, né? Show. Show. E aí, esse hands-on é interessante que eu queria, além do dashboard, né, que a gente vai montar, eu queria mostrar para vocês a possibilidade de vocês consumirem os dados da gente, tá certo? Beleza. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu acabei não falando, mas esse é o nosso site. Esse é o nosso site onde a gente divulga os nossos trabalhos, né? tesourotransparente.gov.br, né? Esse é o site Beleza. mãe, digamos assim. Tá. Ok? E aí, tem nessas categorias, essa categoria aqui, dados abertos. Aí você vai ter aqui todos os datasets que a gente disponibiliza, o Tesouro Nacional disponibiliza para o grande público, para o consumo. Tá bom? Beleza. Para quem conhece, vê de cara que isso aqui é uma estrutura SECAM. Você conhece o SECAM, Thiago? Não conheço. O SECAM é uma forma de ajudar a indexar dados abertos, né, que foi desenvolvido pela Open Knowledge, e que você tem grande facilidade de expor os dados abertos que você quer que as pessoas consumam, né? Ele tem por trás uma API que facilita o consumo dos dados. Ele legal. Tem uma estrutura que facilita a localização do dado e por aí vai. Por exemplo, se eu quero saber as emissões de títulos, eu clico aqui em emissões de títulos e aparece aqui, ó, 3 conjuntos de dados para emissões de títulos. Se eu quero saber estoque... o que está contido, né? Oi? É o que está contido no texto, né? Exatamente. Legal. E tem hashtags, aí tem etiquetas, tal, tem os formatos e tal, né? Legal demais. E aqui eu vou mostrar para vocês um que a gente trabalha, que é o RTN, que eu até já falei sobre ele, né? Deixa eu apagar isso. Depois ainda falam que funcionário público não trabalha, né? Teve esse comentário? Você que falou. Não trabalha pouco. Eu fui também, né? Eu trabalhei no IBGE. O pessoal falava, ficava sacaneando. Não, pô, não trabalho não. Trabalho no IBGE. Tá aqui ressignificado. Tá aparecendo aqui também. Então, deixa eu voltar aqui para o dados abertos. Então, eu vou mostrar para vocês esse carinha aqui, resultado fiscal do governo central. Esse resultado fiscal do governo central é um dataset, e dentro do dataset tem o que a gente chama de recursos. Eu vou explicar para vocês esse recurso aqui, resultado do Tesouro Nacional, série histórica. Observem aqui, ó, esse carinha aqui, ID, com esses caracteres aqui, certo? Esse carinha aqui identifica unicamente esse recurso, tá?
dentro do repositório secando o Tesouro Transparente, tá certo? Se eu clicar aqui, ele vai baixar essa planilha aqui, série histórica. Eu não vou clicar, entendi. Já está aqui baixado. Então você pode fazer aquele script do R que você coloca o HTTP, né? E ele baixa direto, né? Exatamente. Legal demais. Eu vou mostrar para vocês aí, tá certo? Show. Pô, perfeito. Isso é muito bom. Então a gente vai meio dar um scrapping nessa nossa... Isso. Só que de uma forma bem elegante, tá certo? Total, Por que é elegante? Porque tem um package aqui do R, que é o Secan R, que ele tem por trás a API do Secan, tá certo? Show. Então, na hora que eu faço isso aqui, deixa eu limpar aqui as nossas variáveis, nosso environment aqui. Deixa eu ligar também. Pronto. Vou limpar aqui. Beleza. Observe aqui, ó, esse carinha aqui do ID, ó. Eu vou buscar... O que é que esse comando está dizendo aqui? Diz o seguinte. R, conversa aí com o Secan e pede para trazer todas as informações que ele tem sobre esse recurso com esse ID aqui. Observe só esse finalzinho aqui, ó. C6, não sei o que, C6 aí, né? Certo. Se a gente comparar com esse carinha aqui, ó, C6 e tal. Beleza. Né? Então, eu estou dizendo que eu quero que ele traga informações sobre esse recurso. Beleza? Beleza. E aí, ele é muito obediente. Ah, tá. Eu digo qual é o URL. Fala o URL, né? Sim. Tá certo? Certo. E ele, como é muito obediente, ele vai trazer. Vai executar. Opa, que tá rodando aqui o Shine. Tem que parar o Shine. Vai executar, né? E trouxe aqui TB Secan, tá certo? Aqui tem um monte de informação, tá certo? Mas uma informação que é muito útil para a gente é a URL do recurso. Ele está facilitando o meu web scraping aí, tá certo? Então, vou jogar isso para a variável URL, add, tá certo? Só que o que é que acontece? Você observa aqui que esse endereço, ele está começando aqui com tesouro-transparente.gov.br, com HTTPS, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós temos um problema antigo em todo o governo brasileiro, que é de certificado. Eu preciso fazer um jeito de que para substituir esse HTTPS tesouro-transparente.gov.br por esse outro carinha aqui, API Secan tesouro.gov.br, que é um proxy lá que consegue burlar o problema do certificado. Caraca, não conhecia não, que legal. Muito bom. Pois é. E aí, então, eu substituí o endereço e agora eu vou fazer o download do arquivo que está nesse endereço. Tá certo? É como se eu viesse bem aqui e pressionasse esse botão aqui. Certo? Download do arquivo. Beleza. Tá bom? Eu vou fazer aqui download file. Tá aqui, o trying URL. Criou um arquivo temporário, né? Criou um arquivo temporário. Exatamente. Para salvar. Temporário. Legal. Vai fazer o download. Ele está demorando bastante, mas baixou. Normal. Tá certo? Tranquilo. Normalmente ele é mais rápido, tá certo? E aí eu vou carregar aqui vou gerar um dataset, vou ler essa planilha com esse comando aqui de ls, certo? Ele tem várias, esse Excel. Aí ele criou o TMP lá, né? Criou o TMP. Exatamente. Vai chamar o TMP agora. Legal. Eu li o Excel. Esse Excel aqui ele tem várias abas, vocês observem aqui, tá certo? Então, tem dezenas de abas. Eu não vou conseguir abrir porque eu não aceitei me... Só para o pessoal entender, ele vai criar esse arquivo dentro de uma pasta no computador dele, né? Certo? É isso, né?
Você cria uma pasta aí no teu computador, certo? Com o arquivo. Não é isso? Alô? Ixi, caiu. Alô? Tô de volta. Opa! Deu Já. uma quedazinha aí. Tranquilo. Compartilha aí com a gente. Aí, Então vamos lá. só para o pessoal entender, esse download.file, ele vai fazer o download, né? Como se fosse normal, apertado o botão lá do site, Isso, né? E aí ele vai botar dentro da exatamente. pasta que você tiver direcionado, né? Na pasta do seu Exatamente. computador, né? Beleza. Exatamente. E esse carinha aqui, RichLSX, então ele vai ler o arquivo, né, esse TMP aqui, e observa que ele vai pegar o conteúdo que tem na segunda planilha, segunda sheet, vai pular 4 linhas e vai pegar 74 linhas, tá certo? Certo. Eu Certo. já executei esse comando e ele vai estar bem aqui, ó. Por que você E vai pegar já... 4 linhas? Só para ficar. Ele traz lixo? Ele o quê? Desculpa? Por que vai pular 4 linhas? Desculpa. Ah, tá. É pelo seguinte. Observe aqui, essa aqui é a planilha, tá? Eu não vou conseguir abrir porque eu não uso o Microsoft Office, tá? Mas essa aqui é uma planilha que normalmente a gente consome. A gente não tá Observe que vendo as na 4 planilha, não. linhas... A Oi? gente não tá vendo na planilha. A planilha não tá aparecendo pra gente. Não tá? Não. Ah, calma aí. É do. Não, agora tá, agora tá. Beleza. Tá, né? Então, observe que essas 4 primeiras linhas é um cabeçalho, Ah, porque... tá, entendi. Por Então, eu isso vou que você pular essas pula. 4 Tá, primeiras linhas, beleza. tá Beleza. certo? É por Tá isso. ótimo. Então, eu faço esse retrieve e eu tenho aqui meu data frame, tá certo? Tenho meu data Beleza. frame com dezenas, centenas de colunas. Cada coluna dessa corresponde a um mês, de janeiro de 1997 a agosto de 2019, que foi o último resultado do primário que a gente trabalhou. Esses númerozinhos aqui, ele é uma representação numérica de 1º de janeiro de 1997, isso aqui é 1º de fevereiro de 1997, por aí Tá, vai. Na tá verdade, com delayzinho. Agora foi, agora foi. Beleza. então, na verdade, esse número aqui é a contagem de... E caiu de novo. Vixe. Caímos de novo, hein? Voltou. Caiu, a conexão tá instável aí, né? Tá instável. Não, beleza, vamos tentar de novo, porque a gente é brasileiro, né? A gente É. não desiste nunca. Bom, então eu só queria chamar a Aí o atenção do número é a seguinte: contagem de dias? é o número de contagem de dias entre a data, por exemplo, 1º de janeiro de 1997 e 30 de dezembro de 1889, que é a Beleza. data que começa as contagens de dias do Excel, tá certo? E que eu nasci também. Então, oi? Que eu nasci também. 89. Não, mas é 1889, eu não sei se você é tão velho assim, hein? 1900, 900. É, não, aí também, 1800, pô, não avacalha, não avacalha. é, 30, é. Bom, É, então o que acontece? A gente faz algumas manobras aí em cima desse data frame. A primeira coisa que a gente faz é substituir o nome da primeira coluna, tá certo? Ela era discriminação e passa a se chamar rubrica, ok? E em beleza. seguida, o que a gente faz? Esse data frame, ele está espalhado em colunas, tá certo? E isso não é bom para a gente fazer os nossos trabalhos que a gente quer. A gente quer que ele esteja no formato mais próximo de uma tabela de banco de dados. Sim. Então a gente usa o famoso getter, que faz essa transposição de matriz parcial, né? Então a gente vou fazer uma transposição de matriz para todas as colunas, tirando a coluna rubrica, que é a primeira coluna, e vou criar 2 colunas chamadas data e valor. E vai gerar isso aqui, ó.
Ele troca linha por coluna, é isso? Exatamente. Beleza. Ele gera esse data frame aqui, com 3 colunas, uma coluna chamada rubrica, uma coluna chamada data e uma coluna chamada valor. Tá. RT em geral, observe aqui, ó. Tá. Rubrica mantém, esse carinha aqui dá uma invertida, né? E aí eu tenho esse outro data frame. Mas eu mantenho aqui o meu problema da coluna data, que está com contagem numérica. Tá bom. Certo? A coluna virou linha, beleza. E aí eu faço o seguinte, eu converto isso para data. Observe agora, ó, 1º de janeiro de 1997. E por aí vai. Legal. Tá bom? Tá. E eu preciso também converter esse carinha aqui. Esse valor aqui, ele está em formato caractere, não está em formato numérico. Para numérico. Eu faço essa conversão aqui. Beleza. E aí ele fica no formato numérico. Beleza? Então essa aqui é a minha preparação dos meus dados. Aqui eu ainda não trabalhei com o meu amigo Shine, tá certo? O que vem logo em seguida... Oi? Seu amigo o quê? Desculpa. Meu amigo Shine. Ah, tá, beleza. Eu não trabalhei com Shine ainda, tá certo? Certo. Ok? Então aqui eu trabalhei com Secam, e trabalhei com HeatXL, e trabalhei com TidyR, né? Esse get é do TidyR, ok? Mas legal. ainda não trabalhei com Shine. O que vem em seguida é Shine, Shine Flex Dashboard. Aqui já está tudo prontinho, tá certo? Mas eu queria mostrar para vocês, eu estou com medo de mexer aqui e dar uma... Como é que eu faço para mexer aqui? Ah, consegui. Mexer em quê? Como é que a gente chega num template de Flex Dashboard? Você vem aqui, ó, File... É só criar. File, New File, R Markdown, ok? Isso. E aqui tem escrito aqui, From Template, Flex Dashboard. Isso. Certo? Certo. Aí você dá OK. E aqui você tem um template prontinho, ok? Esse script que eu estou aqui na minha frente, ele foi gerado a partir desse mesmo template, ok? Só que eu fiz algumas modificações e aí eu já tenho ele pronto aqui. Nessa primeira parte, observem aqui, vou voltar aqui para esse template aqui, que nós temos essas seções aqui, que a gente chama de chunk, no R Markdown. Então aqui você vai misturar textos que você vai querer exibir no seu HTML com códigos, tá certo? Certo. E aqui tem algumas diretivas. Tá? As diretivas, elas geralmente são precedidas. Tem as diretivas, por exemplo, column. Isso aqui é uma diretiva que eu estou indicando que eu vou querer trabalhar com colunas, certo? Certo. E o tamanho delas, né? Largura. E a largura dela e tal. Então, quando aparece essa palavra column, seguida desses tracinhos aqui, então eu já estou dizendo aqui vamos dizer assim, para o meu compilador, digamos assim, que isso aqui não vai ser texto de HTML. Isso aqui é algo que eu vou transformar o que está aqui abaixo, esse gráfico aqui, numa coluna específica. Tá certo? Tá, certo. Tanto que eu dar um init aqui, que é esse, digamos, compilador, teste flex. Se eu der um init aqui, ó, o que é que vai aparecer? Chart A. Observe que tem escrito aqui, Chart A, tá certo? Chart beleza, A. certo. Uma largura de 650. Certo. Tem um Chart B com largura de 350 e um Chart C com a largura de 350 também. E aí você observa o seguinte, ó. Isso aqui é uma coluna. Coluna Chart A. Chart A ocupa toda essa coluna. E observe aqui logo abaixo que nós temos uma coluna com 2 charts. Chart B e Chart C. Tá certo? Ó? Sim. Temos uma coluna com um chart e temos uma coluna com 2 charts. Aí, Chart B, Chart C. Certo? Então, esse é um templatezão que ajuda a montar o layout do Flex Dashboard.
Perfeito? Certo. Perfeito. E aí Então, você flexibiliza do jeito que você quiser, né? Legal. exatamente. Tá certo? Bom, aqui a gente tem um outro diretiva, que é a diretiva de entrada, inputs. Tá certo? Certo. E a gente pode ter diversos tipos de inputs. Esse caso aqui específico é um select input, depois a gente explica melhor o que é, tá certo? Tá. Quando a gente rodar o Flex Dashboard, vai ficar mais claro que é esse select input. E aqui nós temos os nossos gráficos. Como é que é esse gráfico aqui? A gente pega o data frame que a gente trabalhou, a gente terminou de trabalhar aqui, esses séries temporais análise, tá certo? Beleza. E vai certo. fazer um filtro baseado no meu input que eu coloco aqui. E aí eu vou fazer um gráfico, tá certo? E da mesma certo. forma nesse chart B, tá ok? Para ficar mais certo. claro do que eu estou falando, eu vou executar o nosso Flex Dashboard, aí a gente explica melhor com o carinha já trabalhado aqui. Acho que ele vai demorar um pouquinho, porque aparentemente a conexão está lenta, e eu estou consumindo direto o dado lá do Tesouro Transparente, tá certo? Entendi. Só que normalmente a gente tem alguns mecanismos para isso se tornar mais rápido, que eu não coloquei aqui. Mas até que foi rápido. Foi bem rápido. Então, observe aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso códigozinho aqui. Select Input. O checkbox, né? O checkbox não é... Qual o nome? Nesse caso aqui é tipo um drop-downzinho, né? É um drop-down. Ó, eu estou dizendo o seguinte. Select Input, ele tem esse formato de drop-down, eu clico aqui e aparece as opções, tá certo? As opções estão dentro desse choices aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é um vetor, eu tenho 4 opções. Receita líquida, despesa total, Fundo Soberano do Brasil e resultado primário, Governo Central. Beleza? Beleza. E eu estou dizendo para ele que o selecionado por default é esse carinha aqui, primário Governo Central. Tá vendo aqui, ó? Ele já está selecionado. Tá certo? Certo. E tem mais uma outra coisa aqui, que é a questão... Sim, multiple igual a true. Poder escolher mais de um, né? Posso escolher mais de um. Aqui está feita a seleção do governo primário central, mas a gente vai ver logo em seguida que a gente tem outros, pode colocar outras opções. Certo? Então ficou claro aqui, você vai ser o porta-voz de todo mundo aí, ficou claro então que é o papel aqui do Select Input. Beleza? Eu acho que ficou pessoal. claro. Dá um ok aí quem estiver vivo. Bom, aí o que é que acontece? Essa seleção que a gente faz aqui, ó, ela... Tadeu mandou ok, todo mundo mandou ok. Beleza, pode prosseguir. Beleza. Ela vai cair nessa variável, digamos aqui, chamada rubricas ID, tá certo? Que ela vai ser utilizada no filtro. Então, o que é que está dizendo aqui, ó? Meu caro amigo R, pegue aquele data frame, séries temporais, análise, e esse pipe aqui diz o seguinte, sobre esse séries temporais, análise, faça um filtro de tal forma que fique apenas as linhas em que a coluna rubrica, tá certo? Se a gente der uma olhada aqui, temos essa coluna aqui, rubrica, tá certo? Certo. Seja o que estiver dentro do meu input rubricas ID. Meu input não vai estar aqui, o que eu selecionei não vai estar aqui nessa variável, né? Sim. Então, ele vai estar dizendo isso. O valor default, por exemplo, é 6 primário governo central, certo? Então, ele vai fazer o filtro dinamicamente, ele substitui esse input rubricas ID por, nesse caso, o default, por esse carinha aqui. Então, ele faz esse filtro e faz um ggplot. Esse porcento e 1%, pessoal, é tipo aquele do SQL, que é o... Como é que é o do SQL, que eu não lembro? Quando você seleciona múltiplo aí, é igual... Ah, tá, esse aqui é o... Isso aqui é o SQL, é o win, né? É o win, é o win do SQL, tá, pessoal? Só para o pessoal Exatamente. saber. Beleza.
É uma operação de conjunto, tá certo? Show. Como eu posso escolher mais de um, É o like, é o like. O like, ele não é igual ao like, porque o like, ele permite trabalhar só com partes O like é... da string. Esse aqui não, Ah, é? ele está pegando o conjunto mesmo, tá certo? Tá bom, beleza. E aí aqui a gente faz o gráfico mesmo. Usa aqui o velho amigo ggplot. O que é que o ggplot está dizendo aqui? Coloque no eixo X as datas e coloque no eixo Y os valores. E coloque mais de uma série que vai se diferenciar de acordo com a cor da rubrica. Ok? Então, se a gente observar aqui, ó, ele está obedecendo bem. Ó, no eixo X aparece a data, no eixo Y aparecem os valores e as cores vão depender da rubrica que eu tiver selecionado. Tá certo? Como eu só selecionei uma, só vai ter uma cor aqui. Mas se eu seleciono também uma outra rubrica, despesa total, eu vou ter duas séries temporais sendo avaliadas aqui com duas cores distintas. Então, a cor ele já botou automática, né? Ele coloca automática. Você pode até forçar as cores, mas não foi o caso que eu fiz aqui. Entendi, beleza. Então, esse carinha aqui, ele está dando a geral das informações digamos assim, de dados, né, do meu gráfico. Esse G-Online, eu vou só dizer qual é o tipo de gráfico que eu vou usar, que é o tipo de linha, gráfico de linha. Sim. Tá certo? Beleza. Certo. E aqui os outros, e o que vem logo abaixo são questões mais relacionadas à formatação, certo? Eu nem vou perder muito meu tempo com isso. Então, com isso, a gente formou o gráfico que está no chart A. Tá certo? Certo. Só que eu também tenho o gráfico que está no chart B. Por que eu não estou conseguindo mexer esse cara? Tem que clicar mais em cima, né? Para arrastar. Você quer arrastar? É isso? Tá certo. Tá, é mais em cima. Esse aí. Aqui, É esse aí. É que eu não estava vendo, estava escondido aqui por trás de outra. Tá. Não, porque para a gente está aparecendo aqui. Né? Para mim não estava. Vou maximizar esse carinha aqui. Você pode abrir em browser também, tá? Eu estou abrindo no próprio R, mas você pode abrir isso aqui no browser, tá certo? Vocês observem aqui. Eita, vocês observem aqui que nesse gráfico B, eu estou mostrando separadamente, em raias distintas, as duas rubricas que eu selecionei aqui. Então, estou com um Shine Flex Dashboard usando o Shine, em que eu faço seleções no meu input, e que eu tenho dois gráficos. Um gráfico onde eu mostro todas as curvas ao mesmo tempo, e um outro gráfico em que eu mostro as curvas separadas. Tá certo? Então, eu posso aqui ir povoando. Ó. Eu vou tirar aqui o resultado primário, por exemplo, e colocar a despesa total e receita líquida. Você observa que caramba, que legal. Eles estão próximos, né? Eles estão batalhando, e o que é para ser, normalmente era para ser isso mesmo, até que chega mais ou menos bem aqui, em que normalmente ocorre um descasamento. Tá. Como é que você conseguiu juntar os gráficos? Você jogou... Oi? Eu não peguei essa parte que você juntou os gráficos. Como é que você fez isso? Então, essa junção dos gráficos, ela é feita aqui nesse comandozinho aqui, quando eu coloco aqui color, igual a rubrica. É isso que você está perguntando, não? Eu tenho um outro gráfico, chart B, tá certo? Eu não expliquei ainda. Isso mesmo. Não, tá, beleza. O chart B, tá bem, beleza. É que eu não tinha explicado, tá? Não, tá. É porque faltou o chart B aí, eu não associei, mas beleza, tranquilo. Tá, então, dando para entender, legal. Então, qual é a dinâmica aqui? Nós montamos um Shine com dois gráficos, em que um gráfico eu tenho as várias séries temporais que eu monto no mesmo gráfico, né? E no outro eu tenho as séries temporais em representações distintas. Eu posso ir colocando todas as carinhas aqui, e eu vou ter aqui 4 séries temporais
e aqui eu vou ter essas mesmas 4 séries temporais, sendo que uma raia para cada um. E aqui é interessante, Legal. por que é interessante essa análise aqui? Você consegue ver o comportamento, por exemplo, da contribuição do Fundo Soberano para o resultado primário. Observe que a contribuição é zero em quase todo o período, um pico negativo aqui, um pico positivo aqui e 2 contribuiçõezinhas aqui. Legal. Você consegue... Aqui o resultado primário você já conseguia ver com clareza aqui, mas você consegue ver também com algum mais detalhe aqui. A receita e a despesa, elas se misturam muito aqui, às vezes você não consegue diferenciar o que é quem, aqui você consegue ter essa separação, tá certo? Legal. Então, esse outro gráfico aqui, a estrutura dele é basicamente a mesma que está lá em cima. A única coisa que a gente acrescenta é esse Facet Grid, que é o cara que tem a função de estripar, né, aqueles gráficos e jogar em várias raias, né? Então a gente pega todas as séries que estão lá e joga em várias raias. Então com isso, gente, a gente monta um Flex Dashboard do zero, utilizando já os dados do Tesouro, tá certo? Só faltou explicar isso aqui, ó. Só faltou explicar isso aqui, é render plot, tá certo? Todo gráfico de Flex Dashboard, de Shine, precisa desse render plot aqui, tá certo? Então você sempre começa com o render plot, abre parênteses, abre chave, fecha parênteses, em seguida você coloca o seu script do seu gráfico. É mais ou menos isso que eu faço, tá certo? Legal. Isso funciona. Então, render plot é o que garante que vai haver uma comunicação do Shine com o R Markdown e para funcionar o Shine. Se eu não colocar esse carinha aqui, se eu não colocar esse comando render plot, ele não vai reconhecer, por exemplo, a minha variável input. Eu não vou fazer isso aqui porque parece estar instável essa rede, eu não quero tranquilo. Brincar com a sorte. Mas se você rodasse isso aqui, ele ia dizer, cara, quem é esse input rubrica aqui? Eu não sei quem é ele, não. E assim, isso acontece demais, aconteceu comigo hoje, eu tinha esquecido de colocar esse render plot. Eu, quando brinquei com o Shine a primeira vez, cara, para entender essa parte iterativa aí, cara, eu falei, cara, isso é muito diferente do R. Falei, cara, isso aqui é muito doido, cara. Eu falei, caraca, eu tenho que dar um nome diferente para uma variável para depois lá embaixo eu puxar ela e botar ela iterativa. Eu falei, cara, que doideira, cara. É meio louco essa estrutura do Shine. Mas assim, é bom pra caramba. Tem dúvida. E o Flex Dashboard, ele já facilita bastante. Ele facilita muito. Ele já dá essa questão do layout, né? Como eu mostrei no template ali, tá certo? Eu poderia, por exemplo... visto a interação do Flash Dashboard com o Shine. Foi a primeira vez, assim. Pois é. Ele é um grande camarada, é um irmãozão, viu? Porque se você não fizesse isso, você teria que fazer toda essa programaçãozinha que tem aqui, por exemplo. Você teria que... aquilo ali, 5 linhas, eu teria que levar a construção do negócio desse tamanho aqui. Tá certo? Tem que criar a interface, não serve. Tem que dizer que vou criar um server, Shine Apps, e tem que dizer qual é o estilo. Como é que isso aqui não é necessariamente, mas eu precisaria colocar um monte de elemento que com o Flex Dashboard ele oculta para a gente e facilita a construção dos dashboards. Certo? Então, por isso que a minha opção inicial, toda vez que eu vou criar um Shine, se eu puder fazer em Flex Dashboard, eu opto pelo Flex Dashboard. Atualmente, eu raramente utilizo essa estrutura mais complexa aqui de Shine. Tá? Então, fica a dica, hashtag fica a dica. Legal demais, show de bola, cara. Depois tem como disponibilizar essa interação aí do Flash Dashboard com Shine, o código, por favor? Tem sim, eu criei aqui um... Tem aí? No site? Eu criei aqui no GitHub. No GitHub? Melhor aqui, ainda. Show. Tá aqui esse GitHubzinho aqui.
Legal. em que Legal. tá todo esse carinha aqui. Então eu vou jogar esses carinhas aqui todos no nosso chat. Ah, legal. Como é que eu faço aqui para voltar para cá? Tá. Eu apanho que só desse negócio aqui. Não, isso aí é meio complicadinho mesmo. Vai aí embaixo, né? Tem o chat. Deixa eu ver aqui. View Options, deixa eu ver aqui se tem o... Ah, não, peraí, tá certo. É Stop Share, tá? É que eu não tava vendo a barrinha preta aqui. Stop Share, vou aqui de Isso, aí vai no volta. chat, fica mais fácil. Não, agora tá tranquilo. Se bem que eu ainda tá vendo o chat, tá aqui, tô vendo o chat. Então, everyone, aqui é a lista de links que eu usei hoje, tá bom? Maravilha. Tem um outro link aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que é o link de trabalho, é o nosso ateliê, digamos assim, ateliê do nosso grupo. Tem o que a gente acredita, o que a gente faz, tem todos os nossos trabalhos aqui, arte final e rascunhos, né? Como diria a música lá da Kid de Abelha. Quem são os sujeitos que fazem parte desse grupo? Somos eu, o Jordão, o Lucas e o Tiago, que tem alguns textos e apresentações que a gente coloca aqui. A gente não tá vendo ainda não, tem que compartilhar. Desculpa, aí cara, me esqueci de compartilhar. Tranquilo. Eu faço isso toda hora também, relaxa. Tá aqui, ó, Tiluano, tá certo? Então, o que fazemos, quem somos, né, que são as pessoas que fazem parte, e textos e apresentações são o que a gente já produziu nesse tipo de conteúdo. Bom, e se Forrest Gump fosse servidor público? Isso aqui, então, tem os nossos contatos. Se vocês quiserem conversar comigo depois, tem aqui o meu Telegram, tem aqui o meu Twitter, tá certo? Ótimo. É fácil, legal. Facinho conversar com a gente. Vou colocar, então, também esse endereço aqui. E acho que é isso aí, Thiago. Beleza. Deixa eu só... Tem só mais 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. A gente fecha. Como se aprende tudo isso? Cursos, livros, documentação, tentativa e erro. Tentativa e erro eu acho que é a melhor, né? Não, pois é. Eu não fiz curso, praticamente não li livro, peguei muita documentação, tentativa e erro. Desses 4 aí, esses 2 últimos cabe para mim, mas tem cursos. Tem para quem é de São Paulo, tem os tradicionais cursos do pessoal do curso R, né? Da moçada verdade, lá. eles são muito bons. São do Júlio Crescente, né? São muito bons. São muito bons, né? Tem livros também. Eu confesso também que eu fui na raça, cara. Eu peguei, sabe como é que eu... assim, eu tive muito pouco contato com o Shine, né? Eu cheguei a fazer um aplicativo maneiraço lá no IBGE e tal, mas como é que eu aprendi? Eu peguei vários projetos, né? Eu fui pegando, como é que eu faço barrinha? Como é que eu faço... Tem várias linhas, né? E aí eu fui pegando, entendendo a estrutura daquilo ali rapidinho. Aí eu quero juntar isso aqui, quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui. Aí pegava lá de um, puxava do outro, jogava para lá e arrumando, entendeu? Foi mais na tentativa e erro mesmo. Eu nunca li livro também, nunca... Mas assim, não é algo que é muito trivial, não. É um pouco complexo, né? Não tem como falar que é trivial, porque é um pouco complexo. Mas assim, tem muita coisa pronta, né, na internet, né? Tem o Shine Gallery, né? Que tem vários exemplos de aplicativos que os usuários colocam, muito legais também. Dá para abrir, fazer o deploy também, né? Ver lá e tal, bem legal. E acho que é essa a ideia. E o Tadeu perguntou aqui como é que faz o deploy dessa... Tá, vou mostrar aí. Deixa eu só mostrar aqui. Esse último link que eu coloquei aqui no chat, eu uso bastante porque... você sabe, né? Eu já tenho 47 anos, então a memória vai para o espaço muito rapidamente. A minha com 30 já está difícil. Então, aquela coisinha lá do Select Input, formato, eu nunca lembro de cara, os layouts, eu costumo esquecer. Então, eu uso muito esse. Eu confesso que não é muito intuitivo, né? Você olha aquilo ali e fala, pô, Fluid Roll, não sei o que lá,
porra é essa, cara? Pois é. A primeira Bom, impressão, tu fica assim, caraca, que negócio estranho. não, mas depois que pega a manha, ele vale muito a Depois pena. pega a mãe e vai... É. Eu vou compartilhar aqui, de novo aqui a tela, só para a gente Beleza. mostrar como é que faz o deploy. Aqui é o deploy da maneira mais tranquila, que é fazer um deploy no Synapse. Tá certo? Deixa eu vir aqui de novo. Vou clicar aqui nesse botão e vou clicar aqui em Publish Documents. Eu vou dizer aqui Publish just this document. E aqui ele vai... vou ter que colocar um título que não tenha espaço separado e vou pressionar em Publish. Tá certo? Normalmente é para publicar, publica sem problemas, tá certo? Mas eu não vou me arriscar aqui, que de novo tem problema de rede. Eu acho que eu também já estou com um limite lá no Synapse, pode ser que eu não consiga publicar. Mas o que é que acontece aqui? Entendi. Eu tenho uma conta no Synapse, certo? Então você precisa ter uma conta nesse synapse.io, ok? Vou mostrar aqui o endereço, a página, o jeitão dele. Synapse.io. Você cria uma conta aqui e pode ir publicando, tá certo? Se você quiser fazer algumas pequenas experiências no primeiro momento, você pode publicar lá de graça com algumas limitações. Acho que são 5 aplicações no máximo e tem um número de horas máximo que você pode usar. Eu tenho uma conta paga, são $9. $9 por mês, mas aí eu tenho diversas outras possibilidades de uso, tem um número grande de aplicativos que eu posso publicar, tá certo? E tem direito a suporte, por exemplo, né? Inclusive, eu precisei usar uma vez o suporte. Eu tenho 25 aplicações e uma está sendo executada nesse exato instante, que é essa análise de cluster de despesa pessoal. Mas tem aplicação de todo tipo aqui que eu fiz. Um dashboard com as buscas tipo ARC, agrotóxico, IDEB, tem coisas diversas aqui. E se uma empresa chega para você e fala que quer um aplicativo, por exemplo, você cria, como é que você faz? Já aconteceu? Pois é. Então, já aconteceu isso comigo, né? Apesar de ser servidor público, mas de vez em quando algumas pessoas me chamam para fazer alguma coisa. E aí o que eu recomendo é que se a empresa não tem uma infraestrutura, se não tem gente que conheça de infra para dar manutenção num servidor Shine, use o Synapse também, né? Tem pacotes para empresas que dá uma grande liberdade de desenvolvimentos, né? Com suportes muito melhores. Então, a minha recomendação seria usar o Synapse mesmo. Se você não tem uma equipe que conheça básico, elementos de Linux principalmente, cara, vai no Synapse que as coisas funcionam. Eu, pelo menos, não conheço bulhufas de Linux. Não conheço quase nada de Dockers, coisas. Então, bicho, terceirizo pro Synapse e tchau e benção. É o preço, né? Eu pago $10 por eu não saber essas coisas, né? Entendi. Mas assim... E aí, no caso, a empresa paga esses $10 e você... E como é que, tipo, você faz o aplicativo, né? Para a empresa. Eu faço o aplicativo. Aí eu, exatamente. Conecto lá na... Já, por exemplo, um caso concreto, Fica né? na sua conta ou na conta da empresa, por exemplo? Na conta da empresa. Isso aconteceu, por exemplo, com a Associação de Servidores lá do Tesouro Nacional, né? Que eu desenvolvi um sistema para eles. Sim. E aí eles criaram uma conta e eu fiz o deploy diretamente na conta deles. Eles me passaram o ID lá, a senha, sei lá o que for, e eu publiquei lá. Synapse, eles não têm ninguém que conheça isso. Deixa os caras da RStudio trabalhar para a gente. É o preço. Entendi. É um preço bom. Para mim é um preço. O suporte é do RStudio, né? Exatamente. Um suporte muito bom do RStudio. Show. Muito bom o suporte deles. Cara, fico imensamente agradecido aí. Achei fantástica a aula. Parabéns pelo trabalho.
Realmente, pô, quem tinha a ideia de que servidor público não trabalha, vocês trabalham aí muito. E Massa, massa. que, pô, o Shine eu sempre achei, quando a primeira vez que eu vi Shine assim, eu falei, cara, que coisa foda. Tipo, é gratuito, cara. Como assim? É muito foda, cara. Você pode fazer interação, pô, você Exatamente. viu que as possibilidades são inúmeras, né? E você pode criar Uhum, várias coisas muito legais, assim, né? E exatamente. muito obrigado aí pelo conhecimento passado aqui, tá? Pessoal que ainda não conhecia o Fernando tá aí, só procurar ele nas redes sociais, adiciona ele lá no LinkedIn, super acessível, gente boa pra caramba, tá? E obrigado demais, cara. Valeu mesmo, mestre. Obrigado. Eu que agradeço e obrigado por essa oportunidade. E boa noite aí para todo mundo aí, gente. Forte Até abraço a aí para próxima. vocês. E pessoal, quem quiser conhecer lá mais a comunidade, eu vou deixar o link aí para vocês e a gente fecha aqui. Valeu, gente. Até mais. Valeu, obrigado, mestre. Abração. Falou. Falou, pessoal. Deixei o link aí da comunidade para vocês e vou fechar aqui a conexão. Valeu, abração, boa noite aí.